O ser humano sabe ser agradecido e necessita, ele quer se vincular. Você não quer ficar fora daquele momento, daquela família, daquela pessoa. A liturgia da igreja para nós é isso, queridos. É onde a gente se vincula. Como é que começa? Você não vai lembrar, eu vou te lembrar. Como é que começa a primeira fala do padre no início da procissão do Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa? Irmãos e irmãs, tendo concluído as 5 semanas da quaresma, preparados pela oração, a caridade e o jejum, hoje aqui nos reunimos para que, através desses gestos, o ramo, andar, através desses ritos, associados a Jesus em sua paixão, participemos um dia da sua glória. O que a liturgia da igreja faz por nós? Nos torna associados. Os associados do Sicredi têm uma plenária, uma reunião. Associado. A liturgia da igreja nos associa, nos põe junto, nos põe participante, nos põe acionistas das bênçãos divinas. E aí então, São João escreveu o seu evangelho, já quase praticamente 50 anos depois da morte dos apóstolos e da escrita dos 3 evangelhos, e 60 anos depois da carta aos Coríntios de Paulo. São João está lá na ilha de Patmos, exilado, é o ano 95 a 98 da nossa era cristã. E São João está lá velhinho, e ele sabe, que todo mundo sabe que, na última noite tomou o pão e disse, pegou o cálice da bênção e disse, e na cruz disse, está consumado. Todo mundo já sabe isso. E São João relembra algo que passou pelos outros, mas que não podia passar por ele. Ao invés então dele narrar a Santa Ceia, que hoje a igreja reservou para a própria carta de Paulo, nem para o Evangelho, para a gente ter chão para celebrar, São João escreve então o lava-pés. Jesus que lava os pés dos discípulos e termina dizendo, vocês me chamam de mestre, de senhor, eu sou mesmo, é isso aí. E se eu fiz, vocês também podem, vocês também devem, para que vocês se pareçam comigo. Dei-vos o exemplo para que fazendo vocês sejam como eu. E aí, queridos irmãos e irmãs, esse evangelho está aqui para nos ajudar então a pensar no que implica e qual fruto deve dar, qual fruto Deus espera de nós que cremos no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. De nós que lavamos as nossas portas com o sangue do Cordeiro. O que Jesus espera de nós? E veja, quando São João escreve esse evangelho, falando do lava-pés, 50 anos depois da morte dos apóstolos, 60 anos depois da carta de Paulo, e 65 anos depois da Páscoa e do Pentecostes, como é que viviam aquelas primeiras comunidades cristãs? Aquele povo vivia uma fé muito intensa, mas mesmo na intensidade da fé, pode nos faltar a caridade. Você sabe que isso que a gente conhece como igreja, prédio de igreja, parede, torre, sino, isso que a gente conhece como templo, visível, é um negócio que passou a existir ali pelo ano 400. Por 400 anos praticamente, onde é que os cristãos se reuniam para celebrar a Eucaristia, o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus? Não podia ter prédio, não podia ter parede, não podia ter lugar que desse para ver, porque se fosse visto, era preso e morto, são os mártires. Onde é que se celebrava a Eucaristia? Nas catacumbas, nos buracos. Se cavavam buracos no chão, se cavavam buracos em paredes. Gente, nós estamos aqui hoje porque por 4 séculos essa família chamada Igreja Católica não perdeu missa e foi à missa, faça sol ou faça praia, faça sol ou faça martírio, faça sol ou tenha que fazer buraco na parede. Eles não perdiam missa porque estavam com cólica, porque chegou visita, porque descobriu que o padre não votou em quem eu votei. Não! Se fosse visto, o leão comia. Se fosse pego, né, São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, era apedrejado. E não importa se tem 12 aninhos e cara de anjo, toma lajota, bum.
Se fosse pego, né, São Lourenço, é assado na brasa, na grelha. Se for pego, né, São Pedro, crucifica de ponta cabeça. Se achar, né, São Tiago, arranca a goela na espada. Por 4 séculos foi assim. Por 4 séculos a gente não teve igreja. Por 4 séculos as igrejas foram buracos de tatu. Para que hoje, meus irmãos, a gente possa celebrar e vencer a dor de cabeça, a cólica, o sono e a minha antipatia com a fulana que vive na Barra da Saia do Padre.